Olá, está começando o OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, do município de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro. Boa noite, meu nome é Hélio Barreto, apresento o OAB-DCcast, um projeto com debates, entrevistas, com personalidades e um papo descontraído com histórias inusitadas do meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Nosso tema de hoje será uma continuidade sobre o tema passado, que foi o golpe do Pix. Mas essa parte nós vamos tratar sobre providências a serem tomadas com esse golpe do Pix e apropriação indevida. Para isso, apresento vocês aqui, nossos participantes, doutora Gabriela Brandão, advogada com foco em direito bancário desde 2013, curiosa do marketing digital e adepta a novas tecnologias, atuando em 13 estados. E também aqui ao meu lado, Dr. Tiago Camarinha, advogado, especialista em direito penal, processo penal, direito penal especial e criminologia, atuando no Rio, Minas e São Paulo. Sem contar também com a ilustre presença da doutora Laila Rangel, advogada e presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Duque de Caxias. Ok, gente? Então, vou dar a palavra inicial para a doutora Laila. Ai, que lindo! Boa noite de novo! Estamos aqui, muito bom estar aqui. E hoje nós vamos continuar com aquela conversa que nós iniciamos. Eu estou tão feliz que a Gabriela voltou e o Tiago, porque eu continuo com muitas dúvidas. Olha, os olhos do Thiago, para mim, tá lindo. Estão lindíssimos. Eu continuo com muitas dúvidas e eu quero saber, Thiago, sobre o Pix. Fiz o Pix, perdi o dinheiro e agora eu terei meu dinheiro de volta? Ou eu já perdi, me declaro por vencida? Não, caso você tenha feito o Pix por engano, né? A pessoa que recebeu o Pix, você pode entrar em contato com a instituição bancária e pedir para reaver esse dinheiro. Tá? Caso essa pessoa não devolva seu dinheiro, essa pessoa, a partir do conhecimento que entrou um Pix indevido na sua conta, né? O Pix não é do seu direito na sua conta, e ela não devolver, não realizar o estorno, ela vai estar cometendo crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal. Tá? Nós temos até, inclusive, um caso emblemático, que foi o caso do jogador João Gomes, do Flamengo, onde o Flamengo fez um Pix de 1.900.000, mais ou menos, para um anônimo, né? Alguém confundiu o CPF, eu não estou nem entrando muito nesse mérito, e depositaram 1.900.000 reais na conta. Foi o estagiário. Estagiário. Culpa no estagiário. Estagiário, por favor, revisar. Mas nisso o Flamengo, né, foi até rápido e entrou na justiça. Essa parte até a doutora Gabriela, que conhece mais essa questão, que já envolve mais a questão civil, para bloquear, né, conseguiu uma liminar no plantão judicial para bloquear esse dinheiro nessa conta, né, e para posteriormente rever esse dinheiro. Mas a princípio existe meio sim de rever esse dinheiro e caso a pessoa não devolva, está cometendo crime. Olha só, em minha defesa, eu não caí em nenhum golpe do Pix, mas eu queria muito saber. Agora eu vou deixar o doutor Tiago dar boa noite, se ficar em paz. Agora ele pode fazer o que ele quiser. Dê a sua boa noite aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, os ouvintes, né? Já estou sendo metralhado aqui já de cara, mas o principal foco, né? Essa questão de devolução. Existem as maneiras cíveis. A doutora Gabriela, que é especialista no ramo, né? Que entende melhor do que ninguém, tá? Trabalha com isso todos os dias, nós somos sócios lá do escritório, então a gente está sempre vendo, né, o trabalho que o colega faz e tal, e é bem interessante, e realmente é uma coisa que acontece todos os dias, tá bom? Não é não, doutora? Boa noite a todos, boa noite doutor Tiago, Hélio, Laila. Muito, muito, muito feliz em estar mais uma vez com vocês aqui, compondo essa mesa cheia de feras, para a gente conversar um pouquinho sobre o direito bancário, sobre responsabilidade civil e sobre os golpes do Pix, que tanto assombram, assim, posso dizer, todos os brasileiros, porque quem não caiu conhece alguém que já caiu e isso é um fato, não é uma suposição.
No outro podcast a gente falou muito sobre quais são os golpes mais comuns, quais são os outros tipos de golpes, os golpes que estão em alta. E eu acho que na descrição desse podcast aqui a gente consegue colocar o link para o anterior, para quem não viu ainda, poder começar lá pelo primeiro. Hoje nós vamos avançar um pouquinho no assunto. O Dr. Tiago já colocou aqui a questão da apropriação indébita. Sim. E aí? E aí, Laila? Fez lá a ação, o registro de ocorrência, apropriação indébita, não localizaram ninguém. Tem alguma coisa, será que tem alguma coisa que a gente pode estar fazendo junto ao banco para tentar reaver esse dinheiro de forma administrativa? Eu acho que essa pergunta todo mundo se faz, né? Porque é uma informação que não é tão disseminada, é uma informação que não é tão divulgada. E por isso que até muitos colegas advogados têm essa mesma dúvida. Apesar de serem pessoas muito instruídas, são advogados, continuam com essa dúvida. Por quê? Porque é uma informação que não tem a circulação que deveria ter. Essa informação é utilidade pública. Ela não deveria estar só aqui no podcast da OAB de Duque de Caxias. Ela deveria estar no anúncio do Jornal Nacional, porque todo mundo conhece alguém que já foi vítima de um golpe, que já fez uma transferência para quem não deveria. E uma questão interessante também é que muitos antigos, pessoas de mais idade geralmente, têm receio de fazer o Pix, achando que o TED e o DOC, que são as modalidades antigas de se fazer transferência, são mais seguras. Mas não é mais seguro. O mais seguro é o Pix. Por quê? Quando teve aquela explosão e a criação do Pix, começaram a ser veiculadas essas fraudes. Fraude. E o Banco Central, de olho nisso, decidiu fazer uma resolução. É a resolução 103 do Banco Central, que foi editada em 2021. Para quê? Trazer uma proteção para esse consumidor, para essa pessoa que está sendo, que é usuária da instituição financeira. E aí, com essa proteção, foi criado um mecanismo de devolução de Pix. Interessante, Gabriela. Mas, na prática, né? O que é isso? Quando nós somos vítimas de um golpe, de uma fraude, né? Porque quando a gente passa a falar dentro da instituição financeira, a gente tem que utilizar a nomenclatura fraude. Um golpe é uma fraude, você foi induzido a um erro, né? Você cometeu um ato que você não queria, em sã consciência, você não teria cometido. Então, quando a gente fala de fraude, a gente tem que abrir esse procedimento. Chama-se mecanismo de devolução de Pix. Legal. Fiz a transferência hoje do Pix para uma pessoa que dizia que iria me dar um empréstimo. Eu tinha que transferir um valor para ela. Eu transferi o valor e o empréstimo não caiu na minha conta. Estou desesperado. O que eu faço? O primeiro passo é você procurar o seu banco. O banco da onde saiu o dinheiro, que é o banco que fez da onde saiu o dinheiro para a conta do recebedor, né? O banco pagador, como se chama dentro do Banco Central. Você pode abrir essa requisição no banco pagador e no banco recebedor. Só que aqui a gente tem um vício. Quando a pessoa física ou jurídica também pode cair nesse golpe, vai até a instituição financeira abrir esse mecanismo de devolução, especial de devolução de Pix, o banco ele não abre esse mecanismo. O banco abre uma contestação, como se fosse um TED, um DOC. E aí é um procedimento interno do banco. Ele vai lá, faz a apuração dele e devolve, negativa. Infelizmente, o senhor vai ter que ficar com esse prejuízo mesmo. Só que não é mais esse procedimento que é para ser realizado. Como eu falei, na resolução 103 do Banco Central foi instituído que caso seja fruto de fraude ou, aí eu já não me recordo porque eu não uso tanto, ou falha operacional, sempre que o Pix for oriundo de fraude ou falha operacional, o procedimento a ser aberto é o mecanismo especial de devolução do Pix. Você avisa o seu banco, avisa o banco recebedor e eles são obrigados a instaurar um procedimento interno para avaliar se realmente tem probabilidade de ser ou não. Beleza, 7 dias para ele fazer essa análise preliminar. Depois desses 7 dias, o banco precisa fazer, caso seja procedente, fazer bloqueios na conta do recebedor, né? Por exemplo, eu transferi para a Laila, o banco precisa fazer bloqueios na conta da Laila até integralizar o valor que eu transferi.
que acontece na prática, pessoal? Na prática, primeiro momento, o banco não abre esse procedimento. É raro. Raríssimos casos o banco abre efetivamente esse procedimento. Legal, o meu banco abriu, Gabriela. Abriu aqui, me comprovou e não tinha nada na conta. Tudo bem. Quantas vezes o banco recebedor efetuou os bloqueios? Porque na resolução do Banco Central diz que ele precisa fazer múltiplos bloqueios até saldar o débito. Então, o banco não cumpre todos esses requisitos que são muito específicos. E aí acaba trazendo para ele a responsabilidade sobre esse dinheiro. Por quê? Como funciona a tese? Olha, eu tinha uma expectativa de conseguir receber esse dinheiro de volta. Porque o Banco Central editou uma resolução que me trazia garantias. Mas quando eu avisei ao meu banco, que, olha, foi desrespeitada essa resolução, o banco decidiu, por conta própria, não cumprir a resolução. Então, na prática, a gente entende que, ao não cumprir a resolução, o banco assume a responsabilidade por aquela transferência realizada, por aquele valor que não foi ressarcido ao seu cliente. Por quê? Havia uma expectativa de recebimento, mas ele, ciente da resolução, optou por não cumpri-la. Então, hoje, é essa a principal tese que nós temos para utilizar quando o nosso cliente é vítima, né, de um golpe, de uma fraude. A gente apresenta todos esses procedimentos que ele deve seguir. Olha, cliente, recebi um cliente no meu escritório que foi vítima de um golpe, que foi vítima de uma fraude. Já abriu um mecanismo especial de devolução de Pix? Geralmente, o que eles falam? Eu já fui lá no banco, fiz o protocolo. Nesse protocolo, você falou o quê? O que o banco te respondeu? Que abriu uma contestação? Não é esse o procedimento. Já está errado. Volta lá, tenta mais uma vez, porque a nossa intenção não é judicializar. Eu não quero que o judiciário fique assoberbado com muitos processos como esse. Não. A nossa intenção é que os bancos, que as instituições financeiras cumpram a resolução do Banco Central. E assim, traria garantia a muitos consumidores, a muitos brasileiros. Mas, quando a gente trabalha no direito bancário, a gente observa que, na verdade, pouquíssimas são as ocasiões que são cumpridas todas as exigências. Não existe, assim, um quesito seguro para esse caso? Para o banco, no caso. Para ele não ter o próprio prejuízo, né? Porque ele vai ter que reembolsar, né? Sim, existe. No caso, a pessoa tendo comprovação do processo que foi feito ilicitamente, né? Acho que, não sei se poderia. Eu não sei responder a sua pergunta de forma 100% correta, porque não é a minha área de atuação. Eu processo o banco, eu não defendo o banco, então essa questão eu não sei te posicionar, certamente. Eu sei te dizer que, em casos de empréstimos, o banco tem seguro e que ele consegue receber de volta grande parte do valor. Então, eu acredito que pela logística, né, pela lógica, deve haver também. Mas o que acontece? Eu acho que a questão é essa avaliação do banco. Isso é feito de forma, como tudo que você precisa provar, é feito de forma subjetiva, né? Não é algo objetivo. Eu fiz o Pix e agora eu estou dizendo que não era para ter feito por causa de um engano, alguma coisa assim desse tipo, e objetivamente a responsabilidade do banco vai ocorrer para que ele devolva. Ou essa análise é um critério subjetivo do banco? Então, Laila, até interessante você trazer essa questão da responsabilidade objetiva do banco, né? Porque nós sabemos que é simulado que o banco tem a responsabilidade objetiva por fraudes e fortuitos internos. Só que, quando a gente fala do meio virtual, do ambiente virtual, essa súmula ela ainda tem muita divergência jurisprudencial. Ela não é tão bem aplicada como num furto dentro da agência, como em um golpe aplicado dentro da agência, aquele que coloca o cartão, clona, ou que vai lá no caixa eletrônico, que são golpes também, mas são mais antigos. Então, essa súmula, que é a 479 do STJ, ela se aplica muito bem a esses casos físicos. Agora, no ambiente virtual, há ainda uma divergência muito forte. A gente não tem consolidada se sim ou se não, está em aberto. Sobre a investigação dentro do banco, totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Na verdade, Laila, são raríssimos casos que o banco apresenta como foi feita essa análise. Ele só diz que não ou que sim. E também não tem um contraditório, então... É judicial.
O contraditório já seria migrar para a esfera judicial. E acaba que, imagina só, se quem tem que me devolver, aí já é uma crítica, quem tem que me devolver deveria ser o responsável por aplicar essa norma e ter os meios de garantir esse risco, que é um risco existencial do banco, né? Perder. Ele faz uma análise subjetiva, critérios subjetivos que a gente não sabe quais são. Nós não temos acesso ao processo porque ele não é público e, ao mesmo tempo, você também não tem contraditório. É a famosa... eu não vou nem falar. Deixa quieto. O banco que deveria ser, né, a parte mais interessada, uma vez que a responsabilidade sobrecai sobre ele, né? Sim. Eu acho que eles não aplicam... Tô falando assim, agora como consumidora, como leiga, tá? Sim, eu não trabalho dentro dos bancos, então eu não sei como funciona o procedimento interno deles. Eu acredito que não tenha havido ainda um treinamento massivo em relação a isso. Porque é um sistema que protege o banco também, e eles não aplicam mesmo. São raríssimos os casos que aplicam. E a população, de forma geral, ela procura esse tipo de procedimento? Eles não conhecem, né? Como eu havia falado, a gente precisa fazer isso aqui, reuniões que debatam esse assunto, para que mais pessoas consigam entender que quando você é vítima de um golpe, de uma fraude Pix, você não tem que abrir uma contestação. Existe uma nomenclatura correta a ser aberta. E aí, Thiago, cabe a nós, né, que estamos aqui nessa mesa, levarmos para mesa de jantar, conversar com a família, para que a informação seja distribuída. Ou seja, quanto mais pessoas denunciarem, buscarem seus direitos, a probabilidade de reduzir esses golpes... Com certeza. Melhora significativamente. Com certeza. E acontece uma questão também, que o direito bancário, ele é bem específico. Não tem muitos advogados que atuam na área. Apesar de estar em ascensão, ainda são poucos advogados. Assim, a gente não consegue ter, como você estava colocando, do direito imobiliário, uma convenção muito grande, com muitas pessoas. É uma área que está nascendo ainda, é embrionária. E aí muitos advogados se aventuram dentro dessa área com teses que não são obsoletas. Por exemplo, fiz o Pix errado e a tese do advogado é a responsabilidade objetiva do banco, como eu coloquei anteriormente. É muito fácil para o banco se defender se a tese toda da petição inicial for essa. Por quê? O banco vai falar assim, olha, tem um excludente de ilicitude, foi culpa exclusiva de terceiro, eu não participei dessa transação. E aí o juiz que vai julgar esse processo realmente vai concordar. Porque você não falou ali do procedimento que ele tinha que cumprir. Você não falou ali dos detalhes da resolução 103 do Banco Central. Então a gente precisa ter atenção. Nós, como advogados, temos o dever social de entender qual é o problema desse cliente, desse consumidor, desse brasileiro. Qual a situação que ele passou em específico. Não adianta a gente pegar um modelo genérico e aplicar esse caso. A gente não vai ter êxito. E aí a gente acaba manchando uma ação, manchando toda a classe dos advogados, porque aquele cliente falou assim, poxa, contratei um advogado e aí fui vítima de um golpe e não deu em nada. Bom, mas não deu em nada por quê? Como que foi aplicado esse pedido? Qual foi o objeto da sua ação? Isso aí é uma coisa... Advogado clínico geral. Advogado clínico geral é o grande problema da advocacia. O camarada quer ganhar dinheiro a troco de qualquer coisa e ele sai. Eu vejo aí dois grandes problemas. Um, você traz prejuízo para o cliente, e outro, você traz prejuízo para um colega que se capacitou, que investe em educação, capacitação e tem um nicho, tem uma especialização. Você tira também o trabalho dele e não dá a solução para o cliente. Eu tô muito crítica hoje. Tô diferente, viu? Agora eu que vou fazer uma pergunta pro doutora Gabriela. Vamos lá, né? Vai me matar, já percebi, mas tudo bem, o olhar dela já foi... Lá, vocês voltam juntos, hein? Olha lá, hein? Pelo amor de Deus. Doutora, nesse caso da resolução 103, já tem julgados de instâncias superiores, STJ, STF? Não. Só na fase de tribunais? Só apelação. Recurso nominal. Só uma curiosidade, a resolução 103, ela é de que data, mais ou menos? 2021, segundo semestre. É uma resolução relativamente nova. Sim, é nova, bem nova. O Pix, salvo engano, ele é de 2020, né? Então também é novo. A gente está falando de uma tecnologia muito nova. E o futuro, assim, do direito bancário,
do sistema bancário no Brasil é o Open Banking, né? Que aí todas as informações vão estar interligadas, isso aí já é matéria para um outro podcast para a gente estar conversando sobre esse assunto, mas é muita tecnologia dentro da questão bancária que pode ser aprimorada em defesa dos consumidores, e essa é uma delas. Se a gente abrir o DICT, eu não decorei esse nome, nem vou decorar, chama-se Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. É onde todas as chaves Pix ficam guardadas no Banco Central. E os bancos credenciados têm acesso a esse DICT. E aí, quando você faz um Pix por fraude ou golpe, você avisa o seu banco, e o seu banco, se ele for credenciado, ele vai lá e vai olhar, olha, esse Pix aqui foi para o banco X, pessoa tal, e ele já consegue diretamente notificar o outro banco para que o outro banco faça a instauração dessa investigação também. Isso tudo é uma tecnologia que há 5 anos, há 3 anos atrás nós não tínhamos. Nós estamos caminhando para uma maior segurança, mas a gente precisa que, em primeiro lugar, que as instituições financeiras, que são os grandes interessados, estejam cientes e conscientes das possibilidades que eles têm para oferecer, e que as pessoas também conheçam os direitos para poderem exigir que seja cumprido, né? Eu vejo que o lapso temporal entre a notícia do conhecimento da fraude e esse protocolo da devolução, ele tem que ser o mais curto possível, porque você já passa, poxa vida, o provimento podia ter sido, eu não sei se eu entendi bem, mas o procedimento que é instaurado, ele primeiro verifica a incidência de fraude, depois bloqueia o valor. Poderia ser o contrário, né? Porque como se funcionasse uma tutela de urgência. Primeiro bloqueia o valor, depois verifica o que aconteceu. Não aconteceu nada, desbloqueia o valor. Aconteceu, aquele valor já está seguro, porque eu tenho o caso, alguém aí comprou um apartamento de milhões aí antes do podcast começar. Contaram isso no off. Então, não fui eu. Eu acho que o Pix, ele poderia funcionar, não sei, posso estar até falando uma bobagem. Não, uma bobagem. Mas acho que o Pix é que nem um transporte, né? Que a gente pega o Uber, pode falar, não tem problema não. Mas você tem que cadastrar pelo menos o cartão antes de poder usar para pagamento. Eu acho que deveria ter um cadastro da pessoa destinatária que vai receber o valor, né? Mas com a confirmação. Mas né? Esse cadastro. Pessoas físicas o problema também, né? é que tem muito estelionatário, né? Assim, que usa o CPF de outras pessoas, e aí consegue abrir conta bancária em nome de terceiro. E aí toda já é a questão da investigação criminal. Como que se consegue algumas vezes recuperar valores? A pessoa que aplica um golpe, ela não está aplicando um golpe, ela está aplicando vários golpes. Em massa, né? Em massa. Então, em algum momento vai entrar outro dinheiro de outra vítima nessa conta. E aí, se o banco recebedor do seu dinheiro cumprir a resolução do Banco Central e fizer múltiplos bloqueios, em algum momento ele vai conseguir bloquear alguma coisa para te ressarcir. Só que, Laila, a sua colocação foi extremamente perfeita. Por quê? Você tem 80 dias para você avisar ao banco que você foi vítima de fraude. Esse prazo também já é bem extenso, mas tudo bem, o consumidor pode demorar a entender que foi vítima de fraude. Dentro desses 80 dias, você notifica o seu banco através do mecanismo especial de devolução do Pix. Vou repetir esse nome várias vezes para que ninguém se esqueça dele. Você notifica o seu banco, e aí esse banco tem 7 dias para fazer a sua investigação, né, preliminar. Depois desses 7 dias, o banco informa ao DICT, que é aquele diretório que eu informei. E aí o DICT notifica o banco recebedor, que tem, adivinha, mais 7 dias. Então, assim, e aí se chegou lá, quando chega no DICT, o DICT bloqueia, mas os 7 dias iniciais, não, o dinheiro está solto na outra conta. E aí, quando é notificado o DICT, aí sim bloqueia o dinheiro na outra conta. Sem falar em fraude, mas assim, bota algum dinheiro na minha conta que vai ver se em 14 dias vai ter alguma coisa lá. Não vai ter. São 7. Não, 7 mais 7. 14 não, vai ter nada. São 7, bloqueia, e aí tem mais 7. Só que aqui tá bloqueado. Não, mas em 7 dias não vai ter mais dinheiro nenhum lá, tá? Já deixa bem claro. Por favor. E normalmente as vítimas, né? Algumas pessoas já me ligaram. Doutor, fiz um Pix aqui, fraude, o que eu faço? Sempre alguém entra fazer o registro de ocorrência, né? Agora até comunicar ao
Banco Central também, procurar um advogado de direito bancário, porque é importante. Então vamos fazer aqui uma construção aqui para os nossos colegas que estão ouvindo, para os consumidores que estão ouvindo, mas vamos fazer uma construção aqui para os nossos colegas advogados que querem enveredar aí pelos caminhos do direito bancário tão prósperos que nós veremos a seguir como que isso vai, o desfecho que vai tomar, mas eu já digo logo, quer estar dentro de um nicho, se capacite, estude e vá logo, antes que não seja mais um nicho, né? Que é um nicho tão grande, que tem tanta gente dentro, que aquilo não é mais nenhuma, já virou um samba. Então, assim, fazendo aqui um caminho para aquele nosso colega que está querendo, olha, não, eu estou querendo enveredar por esse caminho aí. O Laila chegou no seu escritório. Notícia de fraude. Olha, eu tenho certeza que eu caí no golpe. Eu sou tipo a mãe da doutora Gabriela. Ela falou no podcast anterior que a mãe dela sempre tá quase caindo em alguma coisa. Quase cai. Sempre tô bambeando e quase caindo em alguma coisa. Cheguei lá e falei, doutora Gabriela, pelo amor de Deus, deu ruim. E aí, caminho das pedras aí, de forma simplória, é claro, mas para os nossos colegas advogados que querem virar fãs do podcast e entender que através do podcast eles também vão aprender como que eles podem melhorar a advocacia. Então, cheguei lá, deu ruim. Que pena. Primeira atitude. Primeira coisa que você precisa fazer, Laila, é de forma simultânea o registro de ocorrência para que as autoridades policiais também tenham ciência desse crime que está acontecendo, porque como eu falei anteriormente, quem pratica 1, pratica 2, 3, 4, 5, então a gente precisa que as autoridades estejam cientes do que está acontecendo. De forma paralela a isso, a gente busca o ressarcimento junto à nossa instituição financeira. Como? A gente precisa abrir uma notificação junto ao nosso banco, pode ser junto ao seu banco ou ao banco recebedor, ou aos dois ao mesmo tempo, que é o que eu mais recomendo, porque aí os prazos já começam a correr ao mesmo tempo. E a gente consegue saber para onde foi o dinheiro, né? Porque quando a gente faz o Pix, aparece ali, Laila transferiu para Débora, banco X para o banco Y. Então a gente consegue abrir a notificação nos dois bancos, mas que notificação é essa? Não é uma contestação, por favor, não é uma contestação. Você pede o ressarcimento através do mecanismo especial de devolução de PIX, conforme resolução 103 do Banco Central em seu artigo 41B. Por que eu oriento ao consumidor, ao usuário da instituição financeira, fazer de forma tão formal? Para que o banco entenda que você não está sem saber do seu conhecimento, você já sabe que aquilo ali existe e que você quer que seja aplicado. Então, o primeiro passo é você abrir esse requerimento junto às duas instituições e fazer o registro de ocorrência. Beleza, não deu em nada, o banco falou que não foi fraude, que não vai pagar não, que eu fiquei com o meu prejuízo. O que eu faço agora? O próximo passo é para o consumidor diligente, consumidor que não quer judicializar qualquer processo, é abrir uma reclamação junto ao Banco Central. A ouvidoria do Bacen, ela é aberta, tem um site, se você colocar no Google, ouvidoria Bacen, você pode narrar e relatar tudo para o Banco Central o que aconteceu. Beleza. O Banco Central notificou os dois bancos e eles também não quiseram resolver o meu problema, mas eu sei que eu fui vítima de uma fraude. O que eu faço agora? Bom, nesse caso, a gente precisa ingressar com uma ação em face dessas duas instituições financeiras para que elas apresentem as defesas dela. Já adianto que quase sempre a defesa do banco é sobre a excludente de ilicitude por responsabilidade exclusiva de terceiro. E aí a gente apresenta a nossa tese. Qual é a tese? Que o banco não cumpriu de forma correta, de forma correta, toda a resolução que a gente vem conversando por aqui. Que é a resolução 103, artigo 41B. Ao mesmo tempo, a gente já parte para a esfera criminal. Afinal, quem me fraudou foi um criminoso.
Sim. Bandidinho. O pessoal sabe, aí tem o advogado Paloma, o bandidinho que me fraudou. Então, o que a gente vai fazer? Porque, além de tudo, eu não quero só reparação. Eu tenho ódio e eu quero vingança. Primeiro, calma com seu coraçãozinho. Calma. Obrigada. Vamos lá. A primeira coisa é ir a uma delegacia de polícia civil, registrar no registro de ocorrência sobre todos os fatos. Narrar exatamente como aconteceu, né? Dizer a página, se conseguir tirar print, levar o comprovante, todos os dados que você teve, toda a conversa com o WhatsApp, o número do telefone utilizado, né, por esses bandidos, você apresentar todos esses dados para a polícia para facilitar a investigação. Pode correr paralelo, independente do direito penal, do direito bancário, dos demais direitos, né, de forma geral. Então você pode estar procurando a autoridade policial ou você também pode estar fazendo isso pela internet. Você entra no site da Polícia Civil, consegue fazer esse registro online, artigo 171, parágrafo 2º, né, quando se trata de fraude, você consegue fazer esse registro online e consegue também juntar documentos através do site da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E, consequentemente, tentar exigir providências, né? São muitos casos, muitas demandas, mas existe delegacia especializada para isso, entendeu? Na cidade da polícia tem a delegacia lá contra crimes cibernéticos e tal. Então você pode estar cobrando a polícia, cobrando providências para ver se localiza essas pessoas, né? De alguma forma, a esfera criminal vai se complementar à esfera civil até para poder dar robustez ao meu pedido? É interessante que a gente faça concomitantemente o apelo a esses dois caminhos simultaneamente? Como que Salvo engano, os bancos até pedem um boletim de ocorrência com casos de fraude. E tem que ver mais com a doutora Gabriela como é que eles teriam que instruir isso, mas normalmente as instituições financeiras elas fazem essa solicitação. Sim, é requisito, né, para que a gente abra um procedimento de investigação de fraude dentro da instituição financeira, que a gente tem o registro da ocorrência. Na verdade, pode ser só o númerozinho do registro, né? A gente não precisa ter a evolução de tudo isso, mas só ter o númerozinho lá do registro a gente já consegue enviar para o banco. Eu tô fazendo uma consultoria aqui, segura, gente. Eu acho que é a pergunta de todo mundo. Fiz o boletim de ocorrência, automaticamente a polícia já instaurou ali o processo de investigação, sim ou não? Sim, teoricamente sim. Você fez sem dor. Você fez o registro de ocorrência online, né? Vai passar pela análise de um escrivão que vai abrir um inquérito policial. A autoridade policial provavelmente vai instalar um inquérito para apurar os fatos, né? Agora tem que saber até onde vai conseguir essa investigação. Porque, como eu costumo dizer, o crime de estelionatos ele é feito por pessoas extremamente inteligentes. Eles arrumam vários e vários meios de tentar se esconder a empreitada criminosa, de tentar tirar esse dinheiro da conta, você perder uma forma de rastrear esse dinheiro. Então, com o tempo, com essa demora do banco, a probabilidade dos bandidos sacarem, depois se utilizarem de outra conta, de outro CPF, de outro CNPJ, é muito grande. Como também de outro telefone no WhatsApp. Mas, quanto antes, melhor. As suas chances aumentam. Nós estamos tendo bastante perguntas também, entre tantas que a senhora está fazendo, doutora, que está indo ao encontro que o pessoal está querendo saber realmente por esse caminho mesmo. Transformação de pensamento. Querendo enviar novas perguntas, pode também pelo nosso Instagram, OABDCcast oficial. Viu? Eu tô falando que o povo quer saber. É a voz do povo. A voz do povo. Doutora Laila, a voz do povo. Doutora Laila, a voz do povo. Uma coisa interessante sobre esse assunto é que esse mecanismo de devolução do Pix não contempla desacordo comercial. Comprei essa mesa parcelada em 3 vezes no Pix, paguei a primeira, a segunda quero receber de volta. Não, nesse caso não contempla. Então, empresários, fiquem tranquilos que a devolução de Pix não se aplica a esse caso. É só para casos de fraude. Isso é importante falar porque a gente passa a faculdade inteira ouvindo uma frase, que é o torpe se beneficiando da sua torpeza. Ninguém está pregando aqui um caos generalizado de devolução de valores transferidos, nada disso. Nós estamos querendo enfatizar que, consumidor, você tem direito. Sim, fique atento aos seus direitos, procure um advogado, se capacite para dar real assistência jurídica para o seu assistido e para o seu
cliente, o assistido aí da Defensoria Pública, para o seu cliente e ao mesmo tempo abrir para você essa ideia. Olha, tem uma luz piscando no fim do túnel. O pessoal que fala que a advocacia não dá retorno é porque o pessoal não está antenado que o que mais tem nesse mundo é problema. A advocacia só não tem retorno para quem fica parado esperando as coisas acontecerem como há 10 anos atrás, né, Laila? Quem se movimenta, quem busca informação, quem busca a evolução, tanto pessoal quanto profissional, pode ter certeza que sempre vai ter mercado. É verdade. Vou deixar todas as pessoas falarem também. Estamos gostando. Está incrível essa segunda parte, né, do assunto do golpe do Pix, né? Realmente é muita coisa acontecendo, né? E tem muita coisa ainda a falar, né? Mas o programa daqui a pouquinho já está terminando. Já. De novo? Esse programa está muito rápido. Eu gostaria que os doutores fornecessem suas considerações finais, né? Fique à vontade para a divulgação da sua rede social, sem problema. Vamos lá, pessoal. Então, minha rede social é @Thiago_Camarinha, tá? E eu, mais uma vez, falo para vocês, teve alguma suspeita, teve alguma coisa, consulte um advogado. Caso tenha caído no golpe, procure a delegacia de polícia civil, faça o registro de ocorrência, evite que esse tipo de situação venha a voltar a se repetir, né? E quanto mais pessoas procurarem as autoridades, procurarem os seus direitos, a probabilidade dos bancos se adequarem, da polícia aumentar o efetivo na investigação é muito maior, né? Com o maior número de pessoas fazendo, isso é muito importante para todos nós, tá? Então fica aqui o meu agradecimento ao OAB Duque de Caxias, tá? A todos os envolvidos, tá bom? Um forte abraço a todos aí. Doutora Gabriela. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço o convite da doutora Laila, do Hélio, da doutora Elisângela, do doutor Wagner, presidente aqui da OAB de Duque de Caxias, que com esse projeto maravilhoso trouxeram para vocês hoje um pouquinho mais de informação sobre o Pix, e eu espero que seja compartilhada essa mensagem, como eu falei, na mesa de jantar, na mesa do café da manhã, no restaurante, para que a frase que vai encerrar o nosso podcast, na minha participação, não abra uma contestação no banco se você for vítima de um golpe. O nome correto é Mecanismo Especial de Devolução do Pix. E lembre-se sempre de colocar a Resolução 103 do Banco Central. Porque, como eu expliquei, não é contestação. Bom, com isso eu encerro a minha participação aqui por hoje. Deixo as minhas redes sociais para que vocês me sigam e possam conhecer um pouquinho mais do meu trabalho dentro do direito bancário no Instagram, @gabrielabrandão.dv, e no YouTube, o meu canal que eu estou começando agora, gabrielabrandão.dv também. Espero vocês por lá. Se quem chegar aqui do podcast mandou uma mensagem, olha, vim lá do podcast Duque de Caxias, vai ser um prazer ter vocês por lá, viu? Doutora Laila. Ai, é tão maravilhoso. Não sei por que acaba. Ai, é tão legal. É porque vocês não sabem, vocês não estão aqui do outro lado. Porque a gente bate um papo, tem uma conversa de 1h30 que antecede o podcast. E se a gente gravasse tudo, talvez ninguém ouviria, porque é muito longa. Mas eu agradeço de novo. Obrigada, doutora Elisângela, pela confiança. Hélio, meu Deus, é meu parceiro de aventura já. Estamos aqui juntos. Toda a equipe técnica, o OAB de Duque de Caxias, Dr. Wagner, obrigada, Gabi, Thiago, que vieram, se dispuseram, estão aqui mais uma vez. E é isso aí, gente. Eu vou deixar as palavras com ele, senão eu roubo o bordão dele. Entendeu? Mas porque a Gabriela, ela tem o bordão dela, que é procedimento de devolução, no procedimento especial de devolução de Pix. Desse podcast. Claro. Só desse podcast, que é o bordão dela. Próximos teremos outros. E o Hélio tem as palavras dele para terminar e a gente fala aquela frase bonita depois no final. Foi incrível, mas realmente nosso programa está terminando, né? Quero agradecer aqui aos nossos participantes, doutora Gabriela Brandão, doutor Thiago Camarinha, né? Infelizmente a doutora Elisângela não está aqui conosco nesse momento, mas também gostaria de mandar um agradecimento para ela e a doutora Laila Brandão. A nossa equipe também. Nossa equipe aqui Felipe Ramos, João Neves e Débora Evelyn, né? Não esquecendo também do nosso presidente, enaltecer, né?
com certeza, Dr. Wagner Botelho, por criar e permitir a realização desse OAB DCCast. E também quero agradecer ao seu Valtenei Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia este projeto e montou a nossa equipe de comunicação. Agradeço em nome de toda a equipe, aos nossos patrocinadores, não podemos esquecê-los, né? Importante. A BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate, Work Service, Negócios e Soluções e a Silva Campos Esportes. E novamente, devo lembrar que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. E aquele nosso lema... Peraí, calma que eles já aprenderam, entendeu? Eles já aprenderam. Já, unir e realizar. Isso. Vamos lá, que a gente vai terminar junto. O OAB Duque de Caxias é a ordem a unir e realizar. Gente, uma boa noite. Até o próximo OAB DCCast. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.